Olá, inicialmente eu gostaria de cumprimentar todos os associados da FURB e me apresentar. Meu nome é Fernanda, eu sou advogada, sou consultora jurídica da Rodache Nogueira e da Oliveira Rodache Advogados. Eu estou aqui para fazer uma participação no site, uma ferramenta de interatividade que eu acredito que vai auxiliar todos no entendimento de algumas questões da minha parte, especialmente judiciais, que possam gerar controvérsia a respeito das repercussões que tenham sobre os benefícios complementares pagos pela Petros. Então, hoje, especialmente, eu vou fazer referência a um julgamento do STF, do Supremo Tribunal Federal, que foi o recurso extraordinário 564354, que julgou o denominado assunto revisão do teto, que tem sido muito exposto na mídia e que, de fato, traz algumas repercussões para os participantes da Petros. Então, inicialmente, eu pretendo fazer uma contextualização a respeito do que julgou e do que decidiu o Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. É importante contextualizar que o julgamento do recurso extraordinário adveio de um processo julgado pela turma recursal do Sergipe, em que um segurado do INSS requeria a aplicação imediata dos novos tetos advindos a partir da emenda constitucional número 20 de 1998. Inclusive, o STF abrangeu o objeto daquela decisão anterior para incluir também na discussão o novo teto trazido pela emenda constitucional 41 de 2003, já que os elementos fáticos são os mesmos em uma e outra situação. Pois bem, o que decidiu o STF? O STF decidiu, com luz inclusive numa análise, se aquela decisão anterior da turma recursal havia ou não infringido, especialmente o princípio constitucional do ato jurídico perfeito, se a aplicação imediata daqueles tetos era ou não constitucional. E nos termos claros do voto da ministra relatora, que foi a ministra Carmen Lúcia, ela decidiu que ambos os tetos, que ambos os novos tetos que aumentaram os limitadores antes vigentes, eles tinham a sua aplicação imediata, ou seja, aqueles segurados que já tinham seus benefícios oficiais concedidos por ocasião do advento dos novos tetos, poderia ter os seus salários de benefício aumentados em razão de não mais se sujeitarem aos antigos tetos e sim aos novos patamares determinados pelas duas emendas constitucionais. Ou seja, não houve, inclusive novamente nos termos expressos do voto da relatora, a aplicação retroativa dos limites dos tetos constitucionais. Porque se assim não fosse, o STF estaria inclusive contrariando outras decisões em que o mesmo tribunal considerou ser inconstitucional a aplicação retroativa de leis, principalmente de leis que repercutissem na esfera previdenciária dos segurados. Então, o primeiro ponto importante a ser fixado é esse: a decisão do STF, que julgou o recurso extraordinário, ela não determinou a aplicação retroativa dos tetos e ela atingiu os benefícios oficiais em manutenção. Existiria uma repercussão sobre os benefícios oficiais caso esses benefícios tenham sido concedidos exatamente nos períodos de implantação dos novos tetos, o que certamente vai atingir uma parcela minoritária dos segurados. Porque, como regra geral, como eu disse, ele atinge os benefícios em manutenção. O objetivo da ação que originou o julgamento do STF, portanto, não foi fazer com que os limites retroagissem, e sim que eles passassem a ser aplicados a partir daquelas datas. O segundo ponto importante, contextualizado que foi decidido pelo STF, é fazer a análise dos reflexos dessa decisão sobre os benefícios complementares dos participantes da Petros. E aí nós precisamos fazer uma diferenciação. Atualmente existem basicamente dois grandes grupos de participantes da Petros. Em ambos os grupos, o valor inicial do benefício complementar ainda varia em função do benefício inicial do INSS. A diferença é que para os participantes que tiveram as regras de reajustamento dos benefícios em manutenção desvinculadas das regras do INSS, qualquer alteração nos benefícios em manutenção do INSS não afetarão este grupo de participantes cujas regras já estão desvinculadas há aproximadamente 5 anos. Portanto, a
decisão do STF não traz implicação direta para os participantes que tiveram as regras desvinculadas, exatamente porque a decisão do STF, como eu disse, ela atingiu apenas os benefícios em manutenção. E para esse grupo de participante, os benefícios em manutenção já não se atrelam mais às regras e variações do INSS. Então, qualquer aumento de benefício para esse grupo, qualquer aumento do benefício pago pelo INSS para esse grupo, deverão ser entendidos como verdadeiros ganhos dos participantes que têm atualmente as regras desvinculadas. E aí eu faço uma observação para o fato de que podem existir parcelas retroativas que serão revistas pelo INSS anteriormente ao período da repactuação. O que eu quero dizer? A desvinculação, ela vale apenas a partir do momento em que ela foi efetivada em cada caso concreto dos participantes da PETROS. Então, se eventualmente existir alguma parcela revista pelo INSS que retroaja a data da repactuação, sobre essa parcela haveria, em tese, um reflexo das decisões judiciais, inclusive dessa, que alterou o teto por conta das emendas constitucionais 20 e 41. Contudo, conforme restou decidido pelo Poder Judiciário, essa retroatividade, por conta da revisão dos tetos, só alcança os últimos 5 anos. E a desvinculação conta exatamente com os mesmos 5 anos. Ou seja, o período não prescrito, considerado pelo Judiciário, coincide com o período de que vigora as novas regras de desvinculação. Então, para esse grupo, conjugado à própria natureza atual do reajustamento dos benefícios, não mais condicionados às regras do INSS, e o fato de que a desvinculação já conta com 5 anos, dificilmente haverá alguma parcela residual que tenha sido atingida pela decisão do STF. Bom, então, acreditando ter contribuído para o esclarecimento dessa questão, eu me coloco à disposição para eventuais novas participações por essa fonte. Muito obrigada.